Pessoal, logo antes de iniciarmos com função afim, tá? Trago para vocês aqui dois tópicozinhos muito importantes, tá? Fechando essa parte de conceitos gerais sobre funções, tá? A nível de ensino médio. O primeiro deles é o conceito de função composta, tá? Como vocês veem aqui. De novo, pessoal, vai partir de um princípio que norteia o seu entendimento sobre um certo assunto no campo técnico-científico. Busca entender o que a palavra quer dizer. Busca entender o que o termo quer dizer. Eu já sei o que é função. Já vi isso em videoaulas anteriores. Função via conjuntos. Mas composta. Então eu estou aqui compondo funções. Né? Para eu ter uma função composta, essa função ela é o resultado de composição de funções. Então, neste tópico, a gente vai trabalhar simultaneamente com duas ou mais funções. Certo? Então, posso ter a composta de uma função em outra, ou até três funções, uma composta na outra, tá? Há casos que isso, de fato, pode ocorrer também. Vamos à definição, tá? Conceito inicial, lembre função via conjuntos. Tá aqui, ó. Dados os conjuntos A, B e C, ok? E as funções f, ó. Função f que estabelece uma relação entre os elementos do conjunto A e os elementos do conjunto B. Então, a função f ela é de A em B aqui, num padrão de definição inicial, que vai se reproduzir em problemas, em situações problema. Domínio A contra o domínio B. Então, f leva valores de x em elementos de y lá dentro de B, contra domínio, ok? E é aquilo que eu falei, então, ela é dada por y, a função f, igual a f aplicada a x. F aplicada a x, um valor do domínio A, me traz como imagem de x um valor y, tá? No conjunto B. Além disso, aqui na definição nós temos uma outra função, já que é função composta, então tem que ter no mínimo duas para poder realizar uma composição de função. Função g dada de B em C. Então, a função g é a função de B em C. Leva elementos de B, e aqui B agora é domínio na função g, e o contradomínio na função g é o conjunto C que ele deu aqui pra gente. Ele vai dar pra gente aqui quais são as variáveis que devo trabalhar com a representação de elementos em B, bem como com a representação de elementos em C. Mas esse conjunto B, ele já apareceu aqui antes, quando a gente definiu a função f. Tá? Então, os elementos de B são y, tá? Com respeito a imagens que estão associadas a caras de x. Claro que numa função eu posso ter elementos no contradomínio que não estão associados a elementos do domínio, tá? Que sobram lá. Tranquilo. Mas eu sei que a variável geral que representa caras aqui no conjunto B, tá? Ora que receberam associações de um domínio anterior, tá? Y. E aí ele vai chamar os elementos de C aqui pra gente de Z. E aí então a função G ela é dada como? Como Z igual a G de Y. Então a função G é aplicada a Y, a variável que representa elementos do conjunto B, aqui ó, resultando em imagens deste y, desses y's, sendo z. Então, z é a variável que representa aqui, na definição que estamos trazendo. Tá? Podiam ser outras letrinhas, enfim, mas é para que você tenha entendimento de quem é quem aqui, tá? Então, z, letrinha que indica elementos do conjunto C. E y, como a gente já sabia, a variável que indica elementos do conjunto B. Ora que receberam associações de um domínio anterior na função f. Tá? E aí vem agora, depois desse preâmbulo, depois desses elementos iniciais, vem agora o contexto de função composta. Portanto, chama-se função composta de g com f. Tá? Eu poderia ter uma composta de f com g, também, sem nenhum problema, tá certo? Mais pra frente a gente vai falar disso. Em muitos casos, sim, é possível. E aí vê, ó, chama-se função composta de g com f a função, aí eu entro com outra letrinha para indicar a composição, a função h, tá? Escrita como, olha a simbologia, g, pequena circunferência ao meio de g à direita, como você vê aqui, ó, e a função f, tá? Aqui a gente poderia ler, grosso modo, como gof, tá? Esse g bolinha f, gof. No entanto, mais tecnicamente eu falo G composta com F. Tá? Se fosse F
essa bolinha aí G, eu falaria F composta com G. Aqui eu tenho G composta com F, logo, esta função, H, que é a composição de G com F, relaciona, olha aqui o desfecho, tá, da definição de função composta. Relaciona elementos de A, agora o domínio da função composta, GOF, com elementos de C, o contradomínio da função composta. Ou seja, olha isso. F é a função de A em B. G é a função de B em C. A composta de G com F pega o domínio inicial, A, e relaciona os elementos dele com o contradomínio final, C. Como você vê aqui. Beleza? Daqui a pouco eu mostro um diagrama para vocês como isso funciona em termos de visão panorâmica, aspecto panorâmico com os diagramas de Venn. Então, essa é a função composta, meus caros. E aqui eu estou explicitando ela até o momento na relação entre um conjunto e outro. Beleza? Então, tenho duas funções iniciais. A composta da segunda função na primeira relaciona elementos do domínio da primeira com o contradomínio da segunda. Ok? E ela é dada por... Qual a aplicação dela? Como é que eu aplico ela? Tá? Se GOF é de A em C, lembre que em C a variável que representa elementos associados em C é Z, como nós vimos anteriormente. E em A, os elementos que representam o domínio A, X. Tá? Então, G composta com F, GOF, ela é aplicada à função H, que é a composta, G composta com F. Ela é aplicada em X, porque é a variável aqui, no domínio A, por isso está aqui, ó, observe, ó, a função composta aqui, ó, como eu estou destacando, ela foi aplicada, a nossa H, G composta F, em X, que é a variável do domínio A. E quando eu aplicar, eu vou achar uma imagem para esse X. Qual a imagem que eu acho para ele? Um Z, tá? Porque a composta vai de A em C. Tranquilo. Lembrando que, uma vez que eu escreva G composta F de X, ó, a GOF de X, isso é o mesmo que escrever, fica muito ligado aqui, que isso que vai te ajudar a responder exercícios muitas vezes. Essa escrita, G composta F de X, é o mesmo que escrever G de F de X. Ou seja, quem está aqui dentro indicando o cara que vai ser o domínio para a nossa G na hora que eu destrinchar a G composta F. Como ela é aplicada a X, e aí quando eu juntar X com F, eu fico com F de X aqui dentro, ó, como eu estou mostrando. Então esse cara aqui dentro, na verdade, é F de X, e eu sei que F de X, como está aqui, ó, por definição, F de X representa a imagem de valores do domínio X. Então quando eu destrincho o GOF de X, e aí junto X à função F, que é a função mais próxima de X, eu tenho uma escrita que vai me ajudar a fazer os cálculos. G de F de X. Então, se eu tenho uma função G, por exemplo, e tenho uma função F, eu conheço as duas, e eu quero saber a G composta F, é só fazer isso que está aqui, ó, como eu destaquei, fazer o G de F de X. Então, vê quem é F de X, substitui no domínio de G, faz os cálculos, e ao fim encontra a lei de formação algébrica de G de F de X. Tranquilo? Tranquilo. E aí, ó, veja como seria essa definição aqui, textualmente falando, e também algebricamente, né, escrita aqui abaixo, em diagrama, aqui abaixo para vocês verem. O diagrama de flechas, tá? Isto é, relacionando elementos de um conjunto para o outro, a seguir ilustra esse conceito. Então está aqui nosso conjunto A, como a gente viu lá, um conjunto qualquer, tá? Não vazio. E a função F, que leva elementos de A e elementos de B. E os elementos em B que recebem associação, tá? É o nosso conjunto imagem, tá? A imagem de F. Tranquilo. Uma vez que eu tenho uma outra função G, ó, que agora faz com que o conjunto B que está aqui no meio, que já recebeu associação por elementos de A, o nosso domínio inicial. Se agora eu defino uma função que saia de B, tá? E vá até C, um terceiro conjunto, aí eu tenho aquela G que ele falou aqui em cima. G é a função de B em C. Partindo de elementos que foram associados a caras de X anteriormente por F. Tá? Então, eu saio do conjunto imagem aqui, em B, e levo elementos Y, então G de Y
eu encontro aqui um carinha em C, que é o nosso Z. Aí a composta faz o seguinte, se eu quiser sair, veja, se eu quiser sair com uma função que em vez de passar por B para chegar em C, no conjunto C aqui no final, e aqui eu tenho uma transitividade, né? A função f relaciona elementos de A com elementos de B, aí os elementos de B que foram associados a elementos de A são associados com elementos de C pela função G. Se eu quiser desenvolver matematicamente uma relação funcional via conjuntos que saia do conjunto A e vá até o último, terceiro aqui, ó, como você vê aqui por baixo, ó, beleza? É possível fazer isso depois que eu compreendi a transição de F de A em B, depois G de B em C? Sim, é onde de fato vai aparecer a sua G composta com F. Como você vê aqui, ó, tá? G composta com F, GOF, tá? E de fato, quando eu faço G composta com F, que é o mesmo que G de F de X, isso exatamente se aplica ao fato de G levar caras de F de X, que estão em B, tá? A elementos de C. Porque, veja, F de X é a imagem de X. E a imagem de X está onde? Dentro de B. F de X é o mesmo que Y. Então, quando eu faço G de Y, eu estou fazendo G de F de X. Lembra que F de X é Y. Então, se eu faço G de Y, eu estou fazendo G de F de X. Então, se eu faço G de F de X, dando um certo Z aqui no final, tá? Então, nesse caso, eu componho a função G com a função F. De fato, caminhando de A para B, de B para C. Só que de uma forma direta, se eu fizer G de F de X, eu já estou saindo do conjunto A e indo até o conjunto C. Por quê? Porque existe o F de X. Então, eu comecei em X, apliquei a F e depois a G. E de uma vez só, eu saí então de X aqui dentro, em A, e cheguei em Z aqui em C. Tá? Então, quando a gente escreve, ó, G, vou escrever aqui para vocês, G de F, ó, de X, quem é que está aqui mais no interior dessa escrita? Isso aqui tudo dando um Z, um certo valor, conforme a lei de formação da função, a lei algébrica. Veja que eu comecei aqui, ó, primeiro eu apliquei em X a F, que me dá o valor de Y no conjunto B, tá? E aí, se eu vier aplicar G por fora, G de F de X, aí eu estou achando a imagem na função G, tá? A imagem na função G, que é Z, que é a imagem de F de X. Então, é a imagem da imagem. E aí, essa aplicação direta, G de F de X, me faz sair de A e já chegar em C. Porque eu, de fato, apliquei de forma sucessiva uma função após a outra no domínio inicial, e o domínio inicial aqui no conjunto A, representado pela letra X. Beleza? Então, de fato, é interessante pensar nesse conceito de função composta. É interessante, quero repetir, pensar no conceito de função composta, porque há situações que eu posso caminhar mais rápido sempre que uma relação entre conjuntos depender de um conjunto intermediário. Tipo, eu tenho A relacionado com B, B relacionado com C. Para sair de A e chegar em C, eu tenho um conjunto intermediário aqui. Tá? Uma dependência intermediária. Mas por saber como ela se exibe na relação de G, saindo da imagem aqui, que era a imagem de X no conjunto A em B, tendo esse padrão matemático estabelecido, eu consigo sair lá do primeiro cara e chegar aqui no último, porque eu vi como funcionou o caminho passando pelo conjunto B. Então, tu tem como pensar em situações, problema em que você otimiza processos de cálculo, quando se envolve função, ou para atribuições de cálculo em etapas. Por exemplo, eu quero calcular as dimensões de um polígono que representa uma região plana da qual quero medir a área na área da agropecuária. Eu quero saber a extensão em área em hectare, por exemplo. E aí, em hectares, saber o quanto eu tenho ali de medida agrária para uma plantação, para uma lavoura, enfim. E para saber a área desse polígono, eu tenho que conhecer as dimensões dele. Tá? Se for um retângulo, por exemplo, eu tenho que conhecer largura e comprimento, porque eu sei que área eu faço um multiplicado pelo outro. Se for um triângulo, eu tenho que conhecer a altura desse triângulo, nesse caso a extensão da sua base, o que seria a altura dele planificado. Um segmento de reta que saia de um dos vértices e atinja o lado oposto, formando um ângulo reto. É uma altura. E aí eu faço base das alturas dividido por 2 e acho a área.
dessa região triangular. Então, veja, para saber o cálculo de área, eu tenho que conhecer as dimensões do polígono. Aí você imagina que f é a função que me permite conhecer as dimensões do polígono, tá? E g, uma vez que eu conheço as dimensões, aplicada em f, g de f, me permite chegar no cálculo de área. Então, um cálculo em etapas. E se eu fizer g de f de x, eu já saio da dimensão pela fórmula conhecida para cálculo de área e já chego no valor da área específica para esta região plana, certo? E aí eu estou relacionando um pouco de cálculo de função composta quando eu penso função no sentido de obtenção de valores a partir de outros. Que de fato, quando eu faço a f aplicada a um valor x, eu encontro um valor f de x, que é o meu y. Então, valores de variáveis sendo encontrados a partir de uma variável inicial. Lembra aquela variável inicial, variável independente, e a de chegada, variável dependente. Prossigamos aqui, meus caros. Uma observação muito importante, olhe para cá. A sentença aberta que define G composta com F de X, aquilo que eu falei para vocês antes, ó, tá? G composta com F de X. Não esqueça dessa escrita. É o mesmo que dizer G de F de X. E é quando você, de fato, escreveu aqui, ó, G de F de X, que você vai conseguir fazer cálculo, tá? Em termos de função composta. E ele traz pra gente aqui essa observação, o autor, que ele diz, ó, a G composta com F de X, que é a G de F de X, é obtida de G de X, substituindo-se X pela expressão F de X. Porque, veja, F de X está ocupando o mesmo lugar aqui de uma função se fosse aplicada a X, tá? Como o domínio de G aqui, quem é o domínio de G? O domínio de G é a própria F de X, ok? Agora, quando você olha para a composta, a função G composta com F, que é uma outra função, a gente chamou de H, por exemplo, ela é aplicada ao domínio inicial, tá? Aí, quando eu junto aqui a F com o X, então eu já tenho a imagem, tá? Lá no primeiro contradomínio, que é B, a imagem para X, lembrando que o contradomínio na função f de a em b é o conjunto B, nosso contradomínio. E aí quando eu fizer a g de f de x é a g de y, eu vou encontrar aquele z já no conjunto C, tá? Então, a g de f de x, ela representa a função g que sai de B para C. Só que inicialmente, na escrita gof de x, eu estou saindo de A, porque eu estou pegando o x aqui, ó, o cara lá de A, para chegar até no cara de C, que é o nosso z. Beleza? Nosso elemento z, não esqueça. Aqui vamos a um exemplo, ó. Observa. Sejam as funções reais, tá? F aplicada a x igual a x ao quadrado. Olha aqui a lei de formação algébrica da função f aplicada a x. X ao quadrado mais 4x menos 5. E a função g dada por 2x menos 3. Ou seja, eu tenho duas funções dadas algebricamente. Calcule as expressões f composta g e g composta f. Ou seja, eu vou usar exatamente o que esta setinha aqui está me indicando, que o conceito lá atrás também me indicou de como exibir o cálculo, tá? Eu encontro z como? Na g composta com f, tá? Quando eu faço g de f de x. Como é que eu encontraria a resposta para f composta g? Eu vou fazer f de g de x. Então, começando pela primeira aqui, ó, tá? Eu tenho as funções dadas, vou destacar aqui. A primeira que iremos calcular é a f composta g, que é uma função composta, indicando que eu estou compondo funções, tá? Tranquilo. Então, f composta g de x, domínio inicial. Que escrita é essa? É o mesmo que juntar aqui os carinhas da esquerda com o da direita, que é o x. Então, vai ficar f de g de x. Quem eu tenho aqui dentro sendo domínio da função f nessa escrita? É g de x. Aí eu olho para quem é a minha função f. Quem é a minha função f? É dada algebricamente, f de x igual a x quadrado mais 4x menos 5. Ou seja, o que a gente colocar aqui, ó, no lugar de x, deixa eu escrever para vocês, ó, o que nós colocarmos aqui no lugar de x, se eu colocar um coraçãozinho aqui no lugar de x, x aqui é domínio da função, f, tá? Então, se eu faço f de coraçãozinho, onde tiver x, lá depois da igualdade vai ter um coraçãozinho. Coraçãozinho ao quadrado mais 4 vezes coraçãozinho menos 5. Então, se agora eu tenho a f de g de x, então lá fora, onde eu tenho x, que é o x correspondente ao x lá do domínio, eu coloco quem é g de x. Certo?
Aí o que vai acontecer? Bem devagarzinho aqui, ó. Primeiro passo que ele fez. Se é f de g de x, no lugar de g de x aqui dentro, no domínio de f, na composta, ele escreveu que é g de x. Tá vendo aqui, ó? Ó. Quem é g de x? 2x menos 3. Então, no lugar de g de x, substituiu. Aí eu fico com f de 2x menos 3. Mas tudo que tiver aqui dentro, no domínio da função f, se é o x lá dentro, que é o mesmo x correspondente lá fora, depois da igualdade, vai lá no x. Então, quem é f de 2x menos 3? Se a função f de x é dada por x ao quadrado, se a função f aplicada a x é dada por x ao quadrado mais 4x menos 5, e eu tenho f de 2x menos 3, o que eu falei. Então, pego 2x menos 3, vai no primeiro x ao quadrado. Depois 2x menos 3 vai no outro x que recebe multiplicação de 4. Beleza? Porque eu estou fazendo a correspondência. O que caiu aqui dentro desse domínio vai lá fora no x que é correspondente a ele. Como se fosse um número, pessoal, tá? Se fosse f de 1, aí ficaria igual a 1 ao quadrado mais 4 vezes 1 menos 5. Tá? Então eu fico com essa expressão bonitinha aqui, ó. A 2x menos 3, tudo isso ao quadrado. Então, o quadrado de 2x menos 3 mais 4 vezes parênteses, 2x menos 3. Coloca parênteses porque eu tenho mais de um termo aqui, ó. Cuidado, tá? Se é 4 vezes x na função, e eu estou fazendo a f de 2x menos 3, isso vai no lugar de x, então quando for no 4, é 4 vezes todo mundo. Para ser 4 vezes todo mundo, tem que colocar um parênteses porque eu tenho mais de um termo. Menos 5. Agora é só fazer as continhas. Aqui, algum aluno pode não lembrar de como faz aqui esta potência. Vou fazer aqui rapidinho, ó. O que é o quadrado de 2x menos 3? Isso é um produto notável. Cuidado, né? Não é aplicar o quadrado aqui, o expoente 2, em 2x e em 3 negativo direto, não. Se eu for aplicar aqui a definição de potência, se um cara está elevado a 2, o que quer dizer isso? Se o expoente é inteiro, que eu vou multiplicar a base por ela mesma, a quantidade de vezes que o expoente me indica. Quando o expoente é inteiro. Quando o expoente é fracionário, a gente cai em radiciação, tá? Em raiz. Lembra do nono ano. Então, ó, eu teria aqui 2x menos 3 ao quadrado, é o mesmo que fazer 2x menos 3 vezes 2x menos 3. Como se fosse 3 ao quadrado, ou 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, e 3 ao quadrado, 3 vezes 3. Tá? Então, é 2x menos 3, tudo isso elevado ao quadrado. Então, é ele todinho vezes ele todinho. E aí você vai lembrar que isso aqui, de forma mais direta, vai cair no seguinte, ó, vai cair em 2x, tá? Que é o primeiro termo, a ao quadrado. Aí você vai lembrar, quadrado do primeiro. Aí olha o sinal aqui no meio dos termos, os termos 2x e 3. Qual sinal é menos? Então vem aqui, ó, menos 2 vezes o primeiro termo, lá no parênteses, que é 2x, vezes o segundo, vezes o segundo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, o menos aqui porque tem o menos aqui entre eles, e por fim, a última parcela, mais o quadrado do segundo, que é o nosso 3 ao quadrado aqui. Ó. Então, note o seguinte, se eu tenho o quadrado de 2x menos 3, o que é isso? É o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é 3. Tá? Primeiro termo, 2x aqui dentro, segundo termo, 3. E o menos que separa eles dois. Certo? Se você fosse fazer, repito, 2x menos 3 vezes ele mesmo, e aplicasse a lei distributiva da multiplicação, chegaria exatamente aqui. E aqui simplificando, ó, o que é 2x ao quadrado? É o mesmo que 2x vezes 2x. 2 vezes 2, 4. Tá, beleza. E x vezes x, x ao quadrado. Note que aqui eu não tenho o 2 somado com x. É 2 vezes x. Número perto de letra, multiplicação. Não tem nenhum símbolo aparecendo de operação, multiplicação. O vezes aqui é facultativo porque fica subentendido que eu estou multiplicando um pelo outro. E aí, 2x ao quadrado é o mesmo que 2x vezes 2x. 2 vezes 2, 4x vezes x, x ao quadrado. Aqui agora, menos 2 vezes 2 aqui, ó, 4. 4 vezes 3, 12. Então, com menos na frente, menos 12x. Tranquilo, tranquilo. Mais quadrado do segundo aqui, ó, quadrado de 3. Então, eu chego em 9. Aí você percebeu que toda essa parcela aqui, inicial, resultou nesse valor, 4x ao quadrado
menos 12x mais 9. Ou seja, foi aplicar o quadrado em 2x apenas e em 3? Não. Tá? Tem esse termo aqui do meio que apareceria. Mais para frente, na nossa escrita, para achar a f composta em g, nós temos 4 vezes parênteses 2x menos 3. Aqui tu vai aplicar lei distributiva da multiplicação. Um cara lá fora multiplicando um parênteses, ele multiplica todo mundo aqui, tá? Então tranquilo, fica 4 vezes 2x, 8x, tem um mais, então mais 8x. 4 vezes 3, 12, mais do 4 com menos aqui do 3, menos 12, menos 5. Então fiquei com 4x ao quadrado, menos 12x, mais 9. E quem saiu daqui, desse valorzinho, vou continuar aqui, ó. Saiu 8x, somado, positivo. E 4 vezes 3, 12, só que negativo aqui, eu expliquei, então, aqui nosso 12. E o que sobra, uma constante aqui, não tem cálculo sobre ela, então, só repetindo. E aí, agora é só você fazer as continhas aqui nesse cara, ó, para chegar na resposta. E aí o que eu tenho? Por exemplo, vai ficar o 4x ao quadrado? Vai, porque não tem nenhum outro termo aqui que está com x ao quadrado. Não posso operar ninguém com ele, porque só tem ele com x ao quadrado, então ele continua na resposta final. 4x ao quadrado. Agora, eu tenho menos 12x e tem um outro termo, que é o 8x, que também tem x no mesmo nível de potência, expoente 1. Posso operar os dois. Então, menos 12x mais 8x, vou subtrair 12 menos 8, 4. Conservo o sinal do maior, que é o 12, está negativo. Tá? Então, fico com menos 4x. Tá aqui, ó. Apareceu ele aqui. Por fim, eu tenho mais 9, só as constantes agora, para operar número com número. Mais 9, menos 12, menos 5. Pegando esses dois aqui no final, ó, se eu fizer aqui, ó, menos 12, menos 5, sinais idênticos, vou somar e conservar o sinal. Então, 12 mais 5, 17, menos 17. Mais 9, menos 17, vou subtrair, sinais diferentes. Então, 17 menos 9, 17 menos 9, 8. Tranquilo. Só tem um detalhe. Eu tinha menos 17 mais 9. Subtrair o maior pelo menor, tranquilo, 17 menos 9, 8. Mas o maior entre os valores que eu subtraí era o 17 e ele estava negativo. Então, conserva negativo, a gente fica com menos 8. Terminou. Ou seja, aqui eu não posso mais fazer nenhuma operação. Note que eu não posso juntar aqui 4x negativo com 4x ao quadrado. Porque esse x está ao quadrado. Ele não tem a mesma natureza de polinômio ou monomial, tá? Que o 4x que está com expoente 1. Tá? X não é o mesmo que x ao quadrado, tá? Em geral. Tá? Então eu não posso juntar aqui 4x ao quadrado com menos 4x. Não esqueça disso. Lembre do assunto monômios e polinômios lá na 7ª série. E aqui eu não posso mais nenhuma operação, porque o outro termo que eu tenho é um termo constante, não tem variável, e eu finalizei. Ou seja, f composta com g de x, que me permite calcular a f de g de x, resultou em 4x ao quadrado menos 4x menos 8. Tranquilo, tranquilo. Aqui logo abaixo a gente tem a resolução para a g composta com f, tá? Que ele pediu para calcular as duas, ó. G composta com f de x, ou seja, g de f de x. Dentro aqui do domínio de g, então tem o f de x, olho para quem é f de x na questão, é x ao quadrado mais 4x menos 5, substituo. Então tenho g de x ao quadrado mais 4x menos 5. Ou seja, nobre aluno, eu vou olhar a função g, tá aqui, ela é g de x igual a 2x menos 3, tudo que eu coloco lá no domínio dela vai lá fora no x correspondente. Então o que apareceu aqui dentro, ó, x ao quadrado mais 4x menos 5. Vai lá fora na lei de formação da função, que é 2x menos 3. Então fica 2 vezes tudo que entrou aqui no domínio de g, que foi a minha f de x. E menos 3 depois. E aqui, ó, então, na lei de formação é 2x menos 3 no lugar do domínio, o que aparecer no domínio de g, vai lá fora no domínio correspondente, para que eu calcule e ache a lei de formação algébrica para G composta F. E aqui tranquilo, é distributiva, né? Sai multiplicando aqui, ó, tá? Distributiva da multiplicação. Então, 2 vezes x ao quadrado, 2x quadrado. 2 vezes 4x, 8x. 2 vezes 5, tá? Fica 10, mas com menos, então fica menos 10.
E aí eu teria menos 10 aqui, ó, depois que eu fiz a distributiva do 2 com menos 5. Menos 10 menos o 3 aqui no finalzinho, né? E aí sinais iguais, como se tivesse, por exemplo, aqui menos 10 reais. Eu estou com saldo devedor. E ainda vou lá e saco mais 3. Meu devedor vai ficar maior, né? Então, já estava devedor em menos 10. Tirei 3, então fico com menos 3. Caiu para menos 13, tá? O saldo total devedor menos 13. Tá, beleza? Você pode pensar em termos de saldo, em termos financeiros, para aplicar a ideia de jogo de sinal a um contexto real e você, de fato, pode compreender isso bem melhor. Então, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Tá? 10 mais 3, 13, menos com menos, então, menos aqui. Achamos G composta com F. O que você notou? Quando a gente fez F composta com G, eu achei uma lei de formação algébrica, ao fim, que não é a mesma que a lei de formação algébrica que G composta com F, como está aqui embaixo, tá? E isso é verdade, viu, pessoal? Até porque também os conjuntos variam, né? Se eu tenho F de A em B e G de B em C, e a minha G composta com F, ela sai de A até C, por exemplo, então é natural que por essa transitividade de conjuntos e nas relações de lei de formação algébrica, que são distintas aqui, ó, aqui você tem uma função cuja lei de formação algébrica é uma expressão polinomial de grau 2, e em G, a lei de formação algébrica é uma expressão polinomial de grau 1. Então, essas variações vão implicar no final em que eu veja composições de F em G, bem como de G em F, com resultados distintos. Isso, em geral, é verdade. Tá certo? Aí eu coloquei aqui essa observação. Ó. Em geral, fazer F composta com G é diferente de fazer G composta com F. E quando eu falo assim, eu estou indicando o seguinte para vocês, que os resultados de Fogg e de Goff, em geral, são distintos. Pode acontecer de ser igual em algum momento? Sim. Vai depender do comportamento de cada função. Você fez o cálculo e verifica. Tranquilo? Tranquilo. E aqui embaixo, para finalizar esta videoaula, em seguida gravarei uma sobre função inversa, que é outro tópico que falta para a gente chegar em função afim. Achei importante trazer para vocês esses dois tópicos. São relevantes, sem dúvida. Tem contextos interessantes, inclusive. Como comentei lá sobre a questão de saber as dimensões de um polígono que representa uma região plana para uma área da qual eu quero trabalhar uma lavoura, um plantio na agropecuária que desenvolvo, no âmbito agropecuário. E com as dimensões eu consigo calcular a área. Então a função f que me permite achar as dimensões é a função g que me leva para o cálculo de área. Eu tenho uma composição aí. Então, ó, vê só, exercícios. Aqui eu trago dois para vocês, duas questõezinhas. Como vem uma outra videoaula em seguida, trago mais algumas duas questõezinhas também. Tá? Olha aqui, duas questões, uma da PUC, São Paulo, Pontifícia Universidade Católica, e outra da Mackenzie, também em São Paulo, Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então, a primeira questão, ela é bem interessante de você fazer, tá? Ela tem uma sacada lógica bem curiosa e não é difícil. Ele já deu para você aqui, ó, ele já deu para você a lei de formação algébrica de F, tá? Mas não deu a lei de formação algébrica de G. No entanto, ele já disse qual o comportamento algébrico, isto é, qual a escrita algébrica de F composta com G. Ó, F de G de X é o mesmo que F composta com G, tá? E aí, se ele está falando que F de G de X é igual a X mais 4, e G de X está aparecendo aqui no domínio de F, olhe para quem é F. Está aqui antes, ó. Aqui F. O que você vai fazer? Nesse primeiro membro aqui, F de G de X, que é o mesmo que fazer 3 vezes G de X menos 4. E tudo isso deverá ser igual a X mais 4, porque ele já falou qual é o resultado de F de G de X. E aí tu isola G de X e consegue dizer que é G de X. Na hora que você conseguir dizer quem é G de X, ele pede para você calcular aqui, ó. Calcule G de 1. Tranquilo? Tranquilo. Então essa questão é interessante porque ele não pediu para você achar a composta. Ele já te deu o resultado da composta de F com G. Aí ele te dá a função F algebricamente, ó, tá aqui bonitinho, a lei de formação algébrica, e pede para você achar G de 1. Mas para achar G de 1 eu tenho que saber quem é G de X. Para o caso aqui em questão. Então se eu sei que F de G de X é igual a X mais 4, e eu tenho uma F aqui na frente, então na hora que eu fizer aqui, ó, para orientar vocês, na hora que eu fizer aqui F, vou colocar aqui meu F bonitinho, F de G de X, estou colocando alguém no domínio da função F.
o que eu colocar no domínio da função f vai lá fora, onde tem o domínio correspondente. Então, ó, f de g de x. Quem é f? Está aqui f. f de x é igual a 3x menos 4. Então, se eu coloquei g de x aqui dentro, lá fora vai de g de x também, onde tinha o x correspondente. Então, fica o 3, que multiplica o g de x. Vou escrever aqui para vocês. Multiplica o g de x menos 4, fechando a função f dada na sua lei de formação algébrica. Mas em contrapartida, ou nesse caso em paralelo, né, seria a palavra mais adequada, em paralelo, ele já disse quem é f de g de x, que era x mais 4. Então, esse carinha aqui todinho, ele é igual, já que ele é f de g de x, pela f, ele é igual a x mais 4. X, aqui ó, fazer um x mais bonito. X, chega, fazer um mais bonito também. X mais 4. Aí o que vai acontecer? Você tem 3 vezes g de x menos 4 igual a x mais 4. Você põe aqui o igual do lado, alinhadinho, ó. Deixa eu botar aqui para vocês. Vamos botar ele alinhadinho. Vem aqui, ó. Aqui eu vou apagar e botar outro igual ali pra gente. Tá? Você, quando for fazer bem alinhadinho, organizado, né? Aqui porque eu estou explicando, então em alguns momentos eu faço mais como um esboço, mas eu gosto de mostrar para vocês a maneira formal, para que você aprenda de fato a escrever matematicamente correto. Então eu vou ficar com 3g de x, 3 vezes g de x, menos 4 igual a x mais 4. Ou seja, é só eu isolar aqui, ó, isolei g de x, ou seja, menos 4 vai para lá, depois 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Eu estou dividindo por 3 em ambos os lados da igualdade, então 3 sai daqui, vai aparecer do outro lado, dividindo. Achei g de x. Na hora que eu achei, faço g de 1 e encontro o que ele pediu. Beleza? Aqui na questão 2, ele deu já pra gente quem é f na sua lei de formação algébrica, deu também quem era g, tá? E disse que a f composta em g, nesse caso, coincide com g composta em f. E aí, sabendo disso, essa aqui é uma condição para você na questão. Qualquer que seja x real, isso aqui está valendo para esse caso aqui, de f dada como foi dada, e g aqui também dada como foi dada algebricamente. Aí ele pede, ó, o valor de m, este m que está aparecendo aqui como um termo constante, que faz parte da função g, isto é, um número que eu não conheço, vou poder descobrir, aí você faz a continha, vem aqui em cima do sublinhado e põe a resposta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer f composta g, escrevo aqui no primeiro lado, tá, da igualdade, ponho igual, escrevo g composta com f aqui no segundo lado da igualdade, e aí eu vou ter uma equação na variável x, tá, de tal maneira que eu vou conseguir eliminar essa variável, tu vai perceber, e vai achar um m igual a algum número no final. Tranquilo? Esse é um caso aqui em que f composta com g, assim como g composta com f, coincidem como condição para que eu encontre esse valor de m, certo? Mas não esqueça, em geral, a composta de f com g não é idêntica no seu resultado com a g composta com f, em geral. Se é em geral, não quer dizer que é sempre. Há casos que sim, elas vão coincidir, e aqui é um caso ó, que aparece como uma condição para que eu ache esse mzinho. Tranquilo? Até a próxima.